sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, no seu canal, no nosso canal Verdades Ocultas da Bíblia. Hoje eu vou trazer para vocês um paralelo fantástico entre o Evangelho de Marcos e a obra Metamorfoses de Ovídio, obra que está ali com a sua datação em que ela foi tornada pública por volta do século 8 a.C., século 8 antes da Era Comum. Logo, é uma obra que ela é anterior ao Evangelho segundo escreveu Marcos. Prepare-se, você vai se surpreender com os paralelos que eu vou trazer aqui para vocês. Porque não é só a questão do Evangelho segundo escreveu Marcos, mas também o Evangelho de Mateus, Lucas e João. Nós também encontramos este mesmo paralelo em outras obras clássicas da literatura romana antiga. Encontramos também este paralelo na obra Antiguidade Romana, de Dionísio de Licarnasso, e também na obra Roma, de Plutarco. Você quer entender isso tudo? Então prepare-se para assistir a mais uma produção original VOB, Verdades Ocultas da Bíblia. Você que ainda não é inscrito no VOB, no Verdades Ocultas da Bíblia, se inscreva no canal, torne-se membro do canal a partir de R$ 4,99 e você terá acesso a toda a minha biblioteca pessoal com livros fantásticos que você talvez nunca tenha ouvido falar. Livros de especialistas, PhDs, tem o Plano Iniciado, Ilustres da Ordem e Grão-Mestres da Ordem. Então, vamos a mais uma aula no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Desde os tempos mais remotos, as tradições mitológicas carregam narrativas sobre divindades e heróis, cujas vidas e feitos ecoam através dos séculos. Na mitologia greco-romana, por exemplo, encontramos deuses como Zeus e Júpiter, cujas histórias refletiam não apenas o poder divino, mas também aspectos humanos, como conflitos e emoções. Esses mitos não só influenciaram as culturas adjacentes, mas também estabeleceram uma base para a maneira como as narrativas sagradas e épicas foram compreendidas em outras civilizações. O mesmo ocorre quando analisamos a leitura romana e os textos do Novo Testamento, nos quais encontramos paralelos fantásticos que merecem uma análise detalhada. Ao voltarmos nossa atenção para o texto Metamorfoses de Ovídio, particularmente o livro 14, versos 16 ao 20, percebemos elementos que ecoam nos evangelhos do Novo Testamento. Nesse trecho, Ovídio apresenta a apoteose de Rômulo, o lendário fundador de Roma. Após sua misteriosa ausência durante uma tempestade, Rômulo é proclamado pelos romanos como tendo ascendido ao céu por vontade dos deuses, onde se torna Quirino, uma divindade protetora de Roma. Essa narrativa retrata não apenas o desaparecimento de seu corpo físico, mas também a legitimação divina de sua figura como líder, um tema que ecoa nos relatos do Novo Testamento sobre a ressurreição e ascensão de Jesus. Entre os pontos centrais compartilhados estão o desaparecimento do corpo físico e as consequentes aparições apoteóticas. Nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, o tópico do corpo ausente é uma constante. Mateus 28:11 descreve os guardas contando sobre a tumba vazia. Em Marcos 16:6, o anjo anuncia que Jesus não está lá. Lucas 24:3 narra que as mulheres encontraram o sepulcro vazio. E João 20, do 2 ao 10,
apresenta Pedro e João investigando a ausência do corpo. Vamos então colocar na tela para vocês agora uma tradução livre deste trecho da obra Metamorfoses de Ovídio, versos 816 a 820 do livro 14. Acompanhe a leitura comigo agora. Quando Tátius morreu, então você, Rômulo, governou ambos os povos igualmente. Naquele tempo, Marte removeu seu capacete e falou estas palavras ao Pai dos deuses e dos homens: Pai, agora o Estado romano tem fundações firmes e não depende de apenas um campeão. É hora de você entregar a recompensa que prometeu a mim e ao seu digno neto. Levante Rômulo da terra e coloque-o aqui no céu, pois você me disse uma vez quando estávamos em um conselho dos deuses. Eu me lembro bem das palavras graciosas que você falou e as anotei. Haverá um homem que você elevará aos céus azuis. Foi isso que você disse. Então, que essas palavras sejam cumpridas na íntegra. Júpiter assentiu. Então o Todo-Poderoso Pai dos deuses escondeu o céu atrás de nuvens escuras e aterrorizou o mundo com trovões e relâmpagos. Marte sabia que este era um sinal que lhe permitia levar seu filho como lhe havia sido prometido. Ou seja, neste trecho e no decorrer da literatura, o corpo de Rômulo desaparece, porque Rômulo ele vai ascender aos céus. E olha só o que é mais interessante, nesse momento, como há também outros paralelos nos evangelhos, algo interessante e intrigante acontece. Os céus exatamente escurecem, relâmpagos, trovões, e é nesse momento que tudo está acontecendo para que assim então haja a ascensão de Rômulo. E se você se aprofundar ainda mais na literatura, Rômulo vai ter aparições apoteóticas aqui e ali, até, vamos dizer assim, de maneira definitiva, ele ser apenas atestado no céu, entre os deuses. Para compreender plenamente esses paralelos, é importante considerar a tradição da apoteose romana. Os césares frequentemente recebiam uma consagração apoteótica após a sua morte, desde que não fossem alvo de condenação póstuma. A apoteose não era um evento meramente simbólico, envolvia rituais formais, como o testemunho de um egórgio, alguém que jurava ter visto o imperador ascender aos céus. Essa tradição se baseava no mito de Rômulo, cuja translação aos céus após sua morte tornou-se o arquétipo para a divinização de heróis e líderes. Similarmente, outras culturas adaptaram esse arquétipo, como os gregos com Hércules e os egípcios com Osíris, cada um moldando a narrativa de ascensão ao divino para atender a contextos culturais específicos. Essa narrativa também influenciou os primeiros cristãos, como observou Justino Mártir no século II. O próprio pai da igreja, em sua obra Apologia, ele compara a ressurreição de Jesus com as apoteoses de figuras mitológicas como Asclépio, Dionísio
e Hércules, argumentando que a história cristã não era diferente das mitologias aceitas pelos romanos. A narrativa de Marcos, por sua vez, ocupa um lugar singular dentro do Novo Testamento. Seu evangelho apresenta uma forma mais inicial e menos desenvolvida que a dos outros. Isso é evidente na simplicidade do relato da ressurreição, onde o sepulcro vazio é o foco central, sem muitas elaborações teológicas ou aparições prolongadas de Jesus. Essa simplicidade reflete um gênero literário conhecido como fábula de translação, que era comumente utilizada na antiguidade para retratar a passagem de uma figura ilustre para o domínio divino. Em contraste, Mateus, Lucas e João apresentam narrativas mais elaboradas, indicando uma evolução na forma como os primeiros cristãos reinterpretavam e expandiam a história de Jesus em resposta às expectativas culturais religiosas da época. A inclusão de Jesus na tradição literária mediterrânea não era apenas uma questão de adaptação cultural, mas também uma estratégia para posicioná-lo como o Rei dos Reis, em um contexto dominado pela influência romana. A recepção dessa estratégia foi ambígua. Enquanto muitos cristãos a viam como uma maneira poderosa de legitimar sua fé em um cenário politicamente dominado por Roma, outros críticos da época, como o filósofo Celso, acusavam os cristãos de copiar narrativas pagãs. Além disso, essa abordagem também encontrou eco entre apologistas como Tertuliano, que defendiam a originalidade do cristianismo, ao mesmo tempo que reconheciam as similaridades com tradições greco-romanas. A aceitação ou rejeição dessa estratégia dependia amplamente da posição social e religiosa dos indivíduos, demonstrando como a narrativa de Jesus foi reinterpretada para se adequar aos variados contextos culturais e históricos da época. A comparação com Rômulo não foi acidental. Ao contrapor Jesus aos Césares, os primeiros cristãos buscaram afirmar sua superioridade espiritual sobre os imperadores terrenos. Esse processo de reelaboração narrativa foi amplamente reconhecido pelos apologistas cristãos, que defendiam a originalidade e a validade da sua fé, mesmo admitindo similaridade com as tradições mitológicas existentes. As consequências desse paralelismo literário e teológico ainda são objeto de debate entre estudiosos. Alguns argumentam que essas similaridades enfraquecem a singularidade dos relatos cristãos, apontando que a repetição de temas mitológicos pode ser vista como falta de originalidade. Outros, no entanto, destacam que tais paralelos servem como uma ponte para compreender o cristianismo em seu contexto histórico-cultural, facilitando a comunicação da mensagem cristã com públicos acostumados às narrativas mitológicas. Por exemplo, os apologistas cristãos frequentemente utilizaram esses paralelos para demonstrar que os relatos de Jesus não eram menos plausíveis ou dignos de respeito do que as histórias dos deuses e heróis venerados pelo mundo greco-romano. Já críticos como Celso, como vimos anteriormente, viam nisso uma tentativa deliberada de replicar modelos narrativos pagãos para conquistar adeptos entre os romanos e gregos. Esses debates ilustram como o uso estratégico de similaridades literárias foi ao mesmo tempo uma ferramenta de legitimação e um alvo de controvérsia. De qualquer forma, ao explorarmos esses ecos entre Metamorfose e o Novo Testamento, somos levados a uma reflexão um pouco mais profunda sobre como as narrativas sagradas são moldadas por suas épocas e comunidades. Os estudos desses paralelos não diminuem a relevância
dos textos do Novo Testamento, mas enriquece nossa compreensão de sua complexidade histórica e literária. Para aqueles que são os buscadores da verdade e do conhecimento, vão revisar estes mitos e histórias, passando aos mesmos com um olhar renovado, buscando as conexões que ajudam a iluminar as tradições que moldaram o mundo em que vivemos. Quero deixar para vocês, meus amigos, este artigo científico que também aborda este tema. Ele está aparecendo na tela aí para vocês agora. Mark's Empty Tomb and Other Translations Fables in Classical Antiquity, de Richard C. Miller. Uma excelente obra em que você poderá aprofundar os seus estudos acerca deste tema. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Meu amigo ateu, meu amigo agnóstico, se você não crê, não acredita em um Deus, para mim está tudo certo. Desejo do fundo do meu coração, de maneira sincera, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms.